Cilada Migratória. Histórias reais de quem atravessou fronteiras e caiu em umas roubadas no caminho. Antes da gente começar, um aviso. Essa história foi inspirada em um relato real enviado ao Prosa Migrante. Nomes, cidades, profissões e alguns detalhes foram alterados para preservar todo mundo. Porque aqui a gente até conta a cilada, mas não expõe o imigrante. E a história de hoje se chama Caixas de Celular. E talvez você esteja se perguntando: Luísa, o que uma caixa de celular tem a ver com imigração? Calma, porque no final dessa história, uma caixa de celular vai deixar de ser só uma embalagem vazia e vai virar memória, vai virar marca, vai virar aquele tipo de objeto que a gente guarda não porque precisa, mas porque lembra de uma época que aquilo parecia quase impossível. Vamos chamar a nossa personagem de Rosângela. A história de Rosângela é diferente, porque ela não chegou nos Estados Unidos pela primeira vez adulta. Ela chegou criança, ela tinha apenas 6 anos quando a família se mudou para cá. Então, de certa forma, os Estados Unidos também era casa para ela. Ela cresceu aqui, viu a família construir a vida, viu passar pela casa todos os tipos de gente, todos os tipos de história, todos os tipos de brasileiro tentando começar, recomeçar, sobreviver e se ajeitar. Mas quando tinha 19 anos, Rosângela fez o caminho contrário. Ela decidiu voltar para o Brasil. Ela queria estudar lá, fazer faculdade, viver aquela experiência e talvez se reconectar com o país de origem, com a cultura, com parte dela que sentia que precisava ser vivida de perto. Sabe quando a pessoa olha para o Brasil de longe e parece que o Brasil tem uma cor diferente? Para a Rosângela, naquele momento fazia sentido. Ela queria ir, a mãe não queria muito. Havia o plano de que ela estudasse e ficasse nos Estados Unidos, seguir o caminho, mas a Rosângela bateu o pé, queria ir para o Brasil e foi. Só que nem toda volta é simples. A Rosângela voltou para o Brasil, começou a estudar, se encontrou com a vida de lá, fez faculdade, se envolveu, engravidou do primeiro filho, acabou ficando, casou, teve mais 2 filhos e com o tempo entrou em um casamento muito difícil, marcado por abuso. A menina que tinha saído dos Estados Unidos aos 19 anos para viver uma experiência no Brasil foi ficando presa em uma vida que já não era mais só escolha. Era filho, casamento, responsabilidade, sobrevivência. Era uma rotina que foi acontecendo, 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 até ela perceber que voltar para os Estados Unidos já não era mais uma ideia assim. Acho que eu quero fazer uma pausa, porque essa história traz uma coisa que a gente quase não fala. Às vezes, o imigrante também vive o luto da volta. A gente fala muito de quem sai do Brasil para morar fora, mas de quem cresceu fora e volta para o Brasil. E quem tenta pertencer ao país de origem da família, mas descobre que aquela volta também tem seus próprios choques, suas próprias prisões e seus próprios desencontros. Rosângela não era simplesmente americana, mas também não era simplesmente brasileira. Ela tinha vivido entre mundos. E isso, muitas das vezes, deixa a pessoa em um lugar muito confuso. Quando está fora, sente falta de um pedaço. Quando volta, percebe que aquele pedaço talvez já não encaixe como ela imaginava. Aos 38 anos, a vida abriu uma brecha para a Rosângela voltar aos Estados Unidos. A mãe dela teve um problema sério de saúde e precisava vir para cá. Os pais de Rosângela tinham documentação e ela veio junto para acompanhar a mãe. Nesse processo, Rosângela renovou o Green Card. Só que não foi simples. O governo tentou questionar o direito dela de manter aquele documento. Ela precisou ir à corte, precisou se explicar, precisou provar para uma juíza que tinha direito de continuar com o Green Card. E olha que simbólico. Ela estava tentando voltar para um país onde tinha crescido, mas ainda assim precisou defender o direito de ficar. No papel havia um caminho, na prática havia medo. Depois disso, veio a decisão: tentar viver nos Estados Unidos de novo. Só que dessa vez, Rosângela não era uma jovem de 19 anos. Ela era uma mulher de 38, mãe, saindo de uma história difícil, com filho, responsabilidade e sem dinheiro. Quando voltou para a Flórida, ela estava com um filho mais velho. Os 2 filhos mais novos ainda estavam no Brasil. Ela não tinha nada, nada mesmo. Não tinha casa, não tinha reserva, não tinha crédito, não tinha estrutura montada, não tinha aquele começo bonito de filme em que a gente chega no aeroporto, entra num apartamento imobiliário, abre a geladeira e diz: agora vai. Não. O recomeço dela começou com aperto, com favor, vergonha, com urgência. Com um filho do lado olhando para ela e confiando que, de alguma forma, a mãe ia dar um jeito. E mãe dá jeito, mesmo quando não sabe como. Aqui tem uma camada muito forte. Rosângela tinha green card, tinha uma história nos Estados Unidos, tinha família que já tinha vivido aqui,
mas mesmo assim passou por uma vulnerabilidade extrema. E isso quebra uma fantasia que muita gente tem, porque tem gente que acha que o sofrimento migratório é só para quem chega sem documento, sem idioma e sem conhecer nada. Mas não é verdade. Você pode ter documento e não ter rede, pode ter permissão para estar no país e não ter dinheiro para pagar um quarto, pode falar inglês e ainda assim não ter crédito. Pode conhecer a cultura e mesmo assim se sentir perdida. Documento ajuda, claro, mas documento não abraça, documento não paga depósito, documento não compra cama, documento não impede a solidão de bater quando você está tentando recomeçar do zero. Rosângela chegou e na semana seguinte já estava trabalhando. Não teve muito tempo para elaborar as coisas. Não tinha tempo para chorar tudo que tinha vivido. Não tinha tempo para pensar se tinha feito a escolha certa. Ela precisava trabalhar e conseguiu um emprego em um restaurante. Foi ali nesse restaurante que começou uma rede pequena, mas fundamental. Uma das meninas que trabalhava com ela ajudou Rosângela em um momento mais difícil. Era na frente da casa dessa colega que Rosângela e o filho chegaram a dormir dentro do carro. A amiga morava em um apartamento pequeno, sem espaço para receber os dois. Não dava para colocar a Rosângela e o filho lá dentro. Então eles paravam o carro na frente e dormiam ali no carro, mãe e filho, na Flórida. O banho eles tomavam na casa dessa amiga, mas dormir mesmo era no carro. E aqui eu quero que você imagine a cena sem pressa. Uma mulher adulta, mãe, que já tinha vivido nos Estados Unidos quando criança, que tinha voltado achando que ali existisse uma chance de reconstrução, estacionada na frente da casa de uma amiga, tentando transformar um carro em quarto. E do lado o filho. E os dois sem saber exatamente quando aquilo ia acabar. Essa parte me pega muito, porque quando a gente fala dormir no carro, parece uma frase rápida. Mas dormir no carro com o filho não é só dormir no carro. É tentar descansar com medo, é pensar onde vai escovar os dentes, é pensar se alguém vai bater no vidro, é pensar se o filho está confortável, é tentar parecer forte para não assustar a criança, é acordar no dia seguinte e ainda precisar trabalhar como se nada estivesse acontecendo. É viver um trauma em silêncio, porque muitas das vezes o imigrante está trabalhando, sorrindo, servindo mesa, atendendo cliente, enquanto a vida dele está estacionado, literalmente, do lado de fora. Rosângela tentou alugar um quarto, mas tudo era caro e o valor que ela podia pagar era pequeno. Sempre pedia um mês antecipado, pediu entrada, comprovação e ela não tinha. Quando ela conseguiu um carro usado, também foi uma mistura de sorte e ajuda. O dono da loja aceitou ser consignor porque ela não tinha crédito. Ela conseguiu parcelar sem entrada. E esse carro virou transporte, abrigo, símbolo de recomeço. E depois de alguns dias dormindo na frente da casa dessa amiga, um rapaz ficou sabendo da situação. Ele tinha alugado uma casa e aceitou alugar um quarto para Rosângela e o filho sem cobrar mês antecipado. E isso, para quem está no desespero, é quase que uma salvação. Não era luxo, não era estabilidade plena. Era uma porta, era um teto, era a chance de dormir sem estar dentro do carro, e aos poucos a vida foi andando. Mas tem uma parte dessa história que ficou marcada de um jeito muito específico: o telefone. Rosângela e o filho dividiam um telefone só. Hoje parece simples falar isso, mas pensa em uma mãe e o filho tentando reconstruir a vida em outro país, precisando trabalhar, se comunicar, resolver as coisas, se localizar, falar com gente, procurar oportunidade, cuidar de emergência, dividindo um celular. Eles dividiam o telefone como quem divide uma ponte com o mundo. O telefone deles era ruim, quase não funcionava direito, e depois eles conseguiram comprar outro, mas ainda assim era um só. Não era aquela vida de cada um tem seu celular, sua privacidade e tudo certo. Era conquista etapa por etapa. Primeiro um telefone, depois outro telefone, depois um plano, depois um pouco mais de autonomia. E sabe o que ficou? As caixas do celular. Rosângela conta que guarda essas caixas até hoje. Às vezes ela fala com o filho, a gente não precisa mais guardar isso. Mas ela guarda, porque virou um hábito, virou memória, virou um lembrete da época em que ter um celular não era consumo, era vitória. E talvez por isso seja que essa história se chama caixa de celular, porque algumas pessoas guardam caixas por organização e outras guardam porque aquilo lembra que um dia elas não tinham quase nada. E isso é muito imigrante. A gente guarda coisas que para os outros parecem sentido, né? Mas para a gente é uma prova de que a gente conseguiu e a gente saiu daquele lugar. E tem uma frase que ela disse que resume tudo. A gente ficava impressionado com o que a gente tinha.
Quando você vem da falta, aquilo que parece básico para os outros vira um milagre para você. Rosângela também carrega outra memória do Brasil que virou quase uma piada dentro da família. Uma vez, antes de voltar para os Estados Unidos, ela estava levando o filho para a escola no Brasil, quando o homem tentou roubar o celular dela. Era um daqueles telefones pequenos, antigos, bem simples, quase sem tela, sem nada. Quando ela tirou do bolso e entregou, o homem olhou para ela e disse: "Pode ficar com esse negócio. Eu não quero isso não." E foi embora. E o filho lembra disso até hoje. A família ri porque a cena parece absurda. Mas por trás da piada tinha uma realidade. Até para ser roubada, ela estava com um telefone que ninguém queria. Então, quando, anos depois, nos Estados Unidos, ela e o filho começam a conseguir comprar os próprios aparelhos, aquilo não era vaidade, era reparação, dignidade, era um sinal de que a vida estava saindo do modo de sobrevivência. Eu gosto muito dessa parte porque ela mostra como trauma e humor andam junto na vida do imigrante. A gente ri de coisas que na hora doeram. Ri porque aquela cena virou história de família, mas o corpo da gente lembra. E às vezes o corpo lembra em forma de hábito, como guardar a caixa do celular por ano, mesmo quando já mudou. E com o tempo, a Rosângela foi tentando se estabilizar. Ela trabalhava, buscava saída, tentava se organizar, mas a Flórida, naquele momento, não estava dando espaço suficiente para ela crescer. A virada começa quando ela muda de estado e acha oportunidade em Tennessee. E ela foi, porque tem hora em que o recomeço precisa de outro endereço dentro do próprio país. E a mudança para esse estado foi uma estabilidade muito maior. Não apagou tudo que ela viveu, não resolveu a vida magicamente, não devolveu de uma vez tudo que ela tinha perdido, mas abriu uma fase nova. Uma fase que ela começou a conseguir respirar melhor, se estruturar, a olhar para trás e entender que ela e o filho tinham passado por um buraco muito grande. Aqui eu acho importante dizer uma coisa. Essa história a gente não tá romantizando perrengue, tá, gente? Porque brasileiro às vezes tem uma mania de transformar sofrimento em medalha. Né? Não vamos normalizar dormir no carro, não ter privacidade com o filho, né? Nem você, nem o filho, adolescente, criança, a gente não fala a idade né, do filho dela na história, mas eu imagino um adolescente, criança, tentando se construir laços, ter uma rede de apoio, dividindo o celular com a mãe, sem privacidade, né? Não é legal de falar que passou fome, dormiu no carro, trabalhou sem parar, mas é legal falar que venceu, que não se tornou vítima da própria história, e sim uma guerreira, porque ela conseguiu ressignificar tudo isso, sabe? Existiu muita injustiça nisso, existe um sistema que dificulta a moradia para quem não tem crédito nenhum, né? Tudo para você que começar precisa de dinheiro, quem precisa de crédito, precisa de depósito, precisa pagar o aluguel. Então, a gente precisa de uma certa estabilidade para construir uma estabilidade. Isso para mim é muito complexo, principalmente quando mora fora. E muitas das vezes as pessoas ficam com esse papo: "Ai, não confie em brasileiro, não fique junto com brasileiro", mas normalmente nesse início quem se ajuda é o brasileiro. Para você ver, uma amiga dela, oferecer a casa dela para ela tomar banho, né, e ela dormia em segurança mesmo que dentro do carro, na frente da casa da amiga dela. Uma pessoa deixou ela morar para pagar o aluguel no final do mês, e normalmente é sempre aluguel antecipado. O cara que ela comprou o carro financiado e deixou ela não dar nada de entrada, sabe. Então são pessoas que a gente vai construindo nessa rede de apoio ao longo do caminho, que fazem diferença pra gente, né. Então a gente precisa sim falar que muitas das vezes são os nossos conterrâneos que vão ajudar a gente, sabe. E talvez essa seja uma das ciladas migratórias mais comum, achar que voltar para o país onde você já viveu vai ser tudo mais fácil, e às vezes não é. Você vê, a gente acha que quando a gente conseguir o documento tudo vai se resolver, e aí consegue ver que não é dessa forma, o documento não é tudo, né. Às vezes o país é conhecido, mas a fase da vida que a gente tá é outra. Então, tem muitos porém nessas histórias, né, de imigração, e é isso. Se você tem alguma história parecida com essa da Rosângela, manda pra gente, que a gente quer te ouvir e a gente quer dar exemplo para outras pessoas, nem que seja para as pessoas começarem a se preparar emocionalmente, sabe. E hoje, quando a Rosângela olha para trás, ela sabe que passou por coisa demais. Ela viu a família acolher gente de todo tipo nos Estados Unidos, viveu no Brasil, viveu casamento abusivo, maternidade, separação, falta de dinheiro, corte, documento, retorno, medo, carro, quarto, restaurante, mudança de estado.
E talvez o mais bonito seja que ela não conta essa história só como uma tragédia, ela conta com humor, com aquela risada de quem lembra do telefone velho que o ladrão recusou, com consciência de quem sabe que venceu, mas também sabe o preço. Com aquela marca de quem ainda guarda a caixa de celular mesmo sem precisar, porque algumas caixas não guardam objetos, elas guardam versões nossas que sobreviveram. E essa foi mais uma cilada migratória. E se você tem uma história real de migração que parece inacreditável, mas aconteceu, manda para o Prosa Migrante no e-mail prosamigrante@gmail.com. E até a próxima!